Oi pessoal, tudo bem? Eu venho há 2 dias muito reflexiva sobre a enxurrada de informações e a enxurrada de posts, né, completamente indignados com esse caso da Mariana Ferrer, né, desse julgamento escandaloso, ultrajante e desesperador, no sentido de perder totalmente a esperança numa justiça, né, num país que permite que o judiciário tenha espaço para o tipo de condução que foi feita nesse julgamento dessa menina. Eu não estou aqui para falar de maneira técnica se a sentença cabe, não é isso que eu quero debater, mas independente do resultado final do julgamento, do veredito, é completamente inadmissível, né, a maneira como o advogado tratou a menina, né, tratou a Mariana, o contexto de frases que ele usou completamente sem sentido, né, a gente fica até meio emocionada, assim, e como ele traz, né, como é o suprassumo da cultura machista e da cultura do estupro, aquela pessoa, aquele homem, numa posição, né, de superioridade, trazer em tom humilhativo, assuntos que não diziam respeito ao julgamento, fotos que não diziam respeito ao julgamento, frases do tipo, ainda bem que você não é minha filha, né, o quão isso é agressivo e o quão isso demonstra a cultura machista na qual a gente vive, né? E junto com isso, todo o cenário ao redor de 3 outros homens, né, incluindo o advogado da moça, o juiz, que deveria ser justamente alguém tentando proteger essa pessoa, não fizeram nada, né? Então, eu acho que esse caso traz muita reflexão, e pelo menos para mim está sendo assim, não só pelo conteúdo das imagens, pela fala das imagens, mas porque é muito importante que a gente, como sociedade, perceba que isso afeta cada um de nós, né? Afeta a minha casa, afeta a sua casa, a casa do vizinho, né? Quando a gente tem uma sociedade que permite que uma mulher seja tratada daquela maneira, uma mulher que é vítima, né, que estava ali na posição de vítima, e que a gente permite falas daquela, né, que a gente precisa repensar, né? Falhamos como seres humanos e precisamos repensar que educação a gente vai dar para os nossos filhos homens, né? Que pessoas a gente quer que eles se tornem e que mundo existe para as nossas filhas mulheres, né? E quando a gente pensa, né? Eu falo muito aqui no Instagram de autonomia, de inclusão, de diversidade, de respeito, de empatia, é completamente inadmissível que existam esses 2 contrapontos no mesmo mundo, né? Esse mundo de autonomia, de inclusão, de diversidade, de empatia, de respeito, com o mundo que a gente viu nesses vídeos. Então, eu acho que a gente precisa, como sociedade, se mobilizar e fazer alguma coisa, né? Não dá. Não quero que meu filho viva nesse mundo. Não quero que as filhas, né, das pessoas que eu conheço, as meninas do que eu trato no consultório, os meninos que eu trato no consultório, não é esse mundo que eu quero que eles vivam, né? E aí, o que eu comecei a pensar? Que pra gente começar a mudar isso, a gente precisa refletir sobre educação sexual, né? E a gente precisa falar sobre educação sexual em casa, nas escolas, né? A gente precisa normalizar coisas que são tidas como tabu. Elementos que viram tabu, elementos que viram escondidos, eles não são tocados, eles vão virando bolas de neve e podem explodir de uma maneira, às vezes, que a gente não controla, né? E isso vale para diversos âmbitos, né? Várias esferas aí da nossa vida em sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? A sexualidade, ela é um elemento
normal, né, da vida de animais e de nós seres humanos, né? É claro que cada um tem as suas crenças, né? Tem muito do embasamento religioso, cultural, né? De que as pessoas têm. Isso é uma particularidade do indivíduo e daquela micro sociedade em que ele vive, tanto dentro daquela casa quanto daquela cultura, daquela religião. Mas, independente disso, é muito importante a gente entender que a gente precisa falar com as nossas crianças sobre isso, né? Sempre respeitando o desenvolvimento, né? E principalmente na fase da adolescência, a gente precisa, como pai, como educador, muitas vezes como pediatra, falar sobre essas coisas, porque nós somos as pessoas em quem eles confiam, né? E se eles não conseguirem aprender com a gente, eles vão aprender, né? Em algum momento da vida, porque isso é inerente. A gente achar que isso não existe não resolve o problema. A sexualidade, ela existe, ela está presente e ela é normal, né? Então, da mesma maneira que quando a gente fala da introdução alimentar, a gente está falando sobre ensinar a comer bem, sobre sentir fome, estar satisfeito, por que comer bem, por que isso faz bem, a gente quer ensinar essas coisas, a gente precisa entender que o assunto sexualidade, relação sexual e tudo que envolve isso, né, precisa começar dentro de casa e nos ambientes de segurança da criança, né, seja no consultório, seja numa terapia, né, multidisciplinar, seja na escola, né. Quando a gente discute essas coisas, a gente permite que a criança ganhe instrumentos e que ela, por conseguinte, né, se instrumentalize para entender o que é consentimento, o que é meu, o que é o meu corpo, o que é prazer, que não tem nada de errado nisso, né? E que se alguém faz algo que eu não gosto, eu preciso me posicionar, eu preciso aprender a colocar esse limite. Eu não posso ter medo disso e eu preciso saber para quem contar, para quem recorrer quando algo que eu não gostei foi feito, né? E aqui eu não estou falando do estupro, por exemplo, né? Numa situação mais enérgica e mais agressiva, como normalmente vem na nossa cabeça, né? De um beco escuro, com um bandido, né? Não é disso que eu estou falando, isso também. Mas muitas vezes as agressões, elas acontecem rotineiramente no dia a dia, né? A maneira como essa menina foi tratada num julgamento e todas aquelas pessoas presentes acharem isso, que isso não tinha nada demais, isso mostra como a gente não está preparado, né, para lidar com esse tipo de agressão, né? Então a gente precisa saber falar sobre isso e a gente precisa tocar nesses assuntos e instrumentalizar nossos adolescentes, né, nossas crianças mais velhas, a entenderem, né, as partes do corpo, o que envolve a sexualidade, né? E muito importante também é a gente aprender a lidar com os sentimentos, né, e permitir que a criança se abra com o que ela está sentindo, né? Frases do tipo... menino que chora é menininha, né? Ou isso não é roupa de menina decente. A gente precisa entender o quão sem sentido no mundo de hoje, né? E no mundo agregador, inclusivo, diverso, o quão sem sentido são falas dessa maneira, né? À medida que a gente ensina os nossos meninos a lidarem com os próprios sentimentos, a gente consegue ensinar empatia, ensinar respeito e criar gerações de meninos sem machismo, né? E à medida que a gente instrumentaliza as nossas meninas a entender o que é consentimento, o que é meu, o que é sim, o que é não, né? A gente também permite que elas não fiquem vulneráveis, né, a abusadores num contexto amplo, né, abusador tanto físico quanto verbal, enfim. E a gente permite que elas consigam se defender de situações como essas, que infelizmente são inerentes à vida, né? E tudo que eu tô falando aqui vale para todas as pessoas com deficiência. A gente não pode achar que as pessoas com deficiência
não tem, né, sexualidade e esconder e apagar isso, né, da frente. Porque, de novo, eu retomo o que eu falei no começo do vídeo. Isso é normal, isso é inerente, né? A gente precisa ensiná-los, né, a lidar com isso, a trabalhar isso, né? E só dessa maneira que a gente consegue protegê-los, né? E acho que essa é a grande chave, né? A proteção vem com informação, a proteção vem com instrumentalização, né? E para a gente alcançar esse mundo melhor, pessoal, e a gente precisa alcançar um mundo melhor, porque é 2020 e esse ano choveu notícia absurda, né? E eu gosto de pensar que a tecnologia permite que coisas que sempre aconteceram agora venham à tona para a gente refletir e tentar sermos pessoas melhores, né? Então, acho que é isso que eu queria falar para vocês. Foram esses pensamentos que me vieram à cabeça com esse vídeo deprimente, deplorável, né? Mas vamos em frente, acreditando que a gente vai melhorar. Um beijo para vocês.